Dale, gurizada, beleza? Meu nome é Tomás, sejam bem-vindos ao canal Agenda Republicana. Primeiramente, eu já aviso que eu tô fazendo uma espécie de desafio no shave lockdown, então não se assustem ou se assustem, né, com a minha aparência. Eu vou deixar a minha barba crescer até o momento que eu não aguentar mais. E nesse vídeo eu vou falar sobre esse assunto que contagiou a nação, quiçá o mundo. E que eu não posso falar o nome para não ser desmonetizado, por mais que o meu canal não seja monetizado, eu vou me cuidar, já fazer esse eufemismo, até aprender para quando de fato eu tiver monetização. Todo mundo e os seus avós já falaram sobre o que deveríamos fazer, quais são os cuidados, o que vai acontecer agora. Então eu acho que eu não tenho nada de novo para acrescentar, não vou meter muito sobre isso, eu vou manter a recomendação. Se você pode, fique em casa, não saia, mantenha a distância, siga os protocolos, lave as mãos, pode ser com sabão mesmo. Né? Eu só peço encarecidamente que vocês tomem esses cuidados ao máximo. Eu também não vou falar muito sobre os impactos da pandemia na economia neste momento, porque algumas pessoas já falaram sobre isso melhor do que eu poderia. Na página Economia Mainstream do Facebook, como vocês devem saber, eu faço parte da equipe. A gente já tem um texto falando sobre os impactos econômicos, tanto da doença quanto das principais técnicas que nós temos para lidar com ela, né, do isolamento, do confinamento. Comparando a técnica de supressão, que é colocar todo mundo em casa, com o tal do isolamento vertical. As evidências que nós temos, tanto do que os países que foram infectados mais cedo que a gente tiveram, quanto evidências históricas de outras epidemias, de outras pandemias, né? A última pandemia de fato que a gente teve foi a gripe espanhola, né? Nessa intensidade. Com todas essas evidências, os custos, né? Os impactos de agir cedo e de tomar medidas severas são menores do que tentar simplesmente levar a vida como normalmente. A recuperação desses países é mais rápida depois que essas medidas passam, a gente já tem evidências assim, bastante robustas em momentos diferentes da história, em culturas, climas diferentes. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, o texto está bem referenciado, esses papers estão na descrição, eu vou colocar, o texto está aqui na descrição deste vídeo. Vocês vão lá, vejam o texto e as referências. Eu quero dar um destaque para o vídeo do meu xará, o Thomas Conte. Ele falou de uma forma muito mais geral sobre algumas coisas que estão acontecendo, o que vão acontecer. Ele não entrou em muitos detalhes de teoria, o vídeo está bem acessível por isso. Está bem mastigado. A única barreira talvez seja a sua paciência, porque o vídeo ficou bem longo, tá com quase 40 minutos. Em suma, a ideia mais importante que ele passa nesse vídeo é que não existe dicotomia entre economia e saúde. Todo problema de saúde também é um problema econômico. Por quê? Se uma pessoa está doente, ela não trabalha, ou ela trabalha com produtividade reduzida. Então, deixar as pessoas doentes já é um impacto econômico. Não é uma coisa de graça. Ou eu gasto com tratamento ou eu deixo o cara doente e mantenho a economia. Não, você já não está mantendo a economia, porque o cara está doente. E pior ainda, uma pessoa morta, porque ela não trabalha, não consome, não investe, não faz nada. E sem entrar em toda a carga emocional, pensando só de um ponto de vista econômico, uma morte prematura significa que uma pessoa deixou de contribuir, de gerar valor na sociedade por muitos anos. Isso é um impacto grande. Isso é algo expressivo. Então, cuidar da saúde é cuidar da economia. Você não pode separar as duas coisas. Outro ponto muito importante que o Thomas Conte fala no vídeo é que não existe como voltar ao normal, não existe como não deixar o país parar. O Átila falou isso na entrevista dele lá do Roda Viva, que eu deixei linkado aqui também. Aqueles mundo não existe mais. Qualquer previsão que você tinha para 2020, esquece. Acabou. Não tem como voltar para esse cenário. Nesse mundo já era. O que causa recessão, como está até no título de um dos papers que está linkado lá na página, não é o lockdown, e sim a doença. Mesmo se liberar o comércio, as pessoas estão inseguras. Estão com medo. Tirando meia dúzia de sem noção, o pessoal não vai pra balada, não vai pro boteco, não vai sair para comprar roupa, para lavar o carro, para cortar o cabelo. Não vai. As pessoas não vão fazer isso. Né? Só meia dúzia de desajuizados aí que vão se meter a isso. A essa altura do campeonato não tem mais como.
E se você não tivesse, fizeram um alarde, tá? Não, a realidade ia chegar de outra forma, com corpos empilhados. O pessoal fala que é alarmismo, na verdade estão relatando fatos do que aconteceu em outros países. Quando você tem essa incerteza, as pessoas não consomem, não investem, não adianta, a economia não volta. Né? Assim como você pensar nos mecanismos tradicionais de política macroeconômica, não adianta nada baixar o juro, porque com uma pandemia por aí, as pessoas não vão pro shopping gastar porque o juro tá baixo. Enquanto a água não bateu na bunda, até vão. Teve um vídeo que rolou de... Teve relatos em vários lugares do país, mas o que eu vi especificamente era um shopping, acho que em Pernambuco, que eles pegaram o último dia legal que ele poderia estar aberto e fizeram uma liquidação, um torrão. E aí você tem aquela cena pavorosa que é o shopping, as pessoas aguardando para o shopping abrir, tinha aquela multidão. Era quase um wall of death para trás do cordão. Mas naquela hora a água não tinha batido na bunda, era só falando, começou a chegar no país, teve o primeiro caso, vamos fazer alguma coisa, o que foi bom. Foi muito bom a gente ter agido rápido nesse sentido. E as lideranças regionais terem agido rápido, que é mais... que apesar de você ter uma perda porque não tinha liderança nacional, é mais importante as lideranças regionais fazerem. Você tem o contrário, né? O poder central agindo a favor e as regiões resistindo, poderia ser até pior. Mas tirando uma situação dessas que é antes de cair a ficha, né, depois que caiu já era, não tem mais o que fazer, não adianta. Só quando o negócio passar que a vida vai começar a voltar ao normal. Feito essas considerações, que eu até me estendi um pouco mais do que eu esperava nessa parte, eu vou entrar na parte principal do meu vídeo. Porque eu não quero falar aqui sobre o que vai acontecer com a economia durante a crise, porque eu poderia detalhar, mas o Conte já detalhou mais no vídeo dele, é mais ou menos isso que eu descrevi aqui em linhas gerais. Nem quero tentar prever quanto tempo vai durar, o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, quando a recuperação vai acontecer, mas eu quero falar de tendências mais longas. Isso é tanto porque, como eu já disse algumas vezes aqui nesse canal, meu interesse não é ser um comentarista político, não é fazer noticiário. Eu não tenho nem o interesse, nem a agilidade, como vocês podem perceber muito bem, para ficar comentando o momento a momento, dia a dia, semana a semana. Mas também tem um motivo mais pragmático ainda. Você tem uma chance muito maior de errar em uma previsão de curto prazo que uma de longo prazo. Como eu ouvi alguém falando esses dias, é muito mais fácil prever que a primavera vai chegar do que saber se vai chover amanhã. Então eu também estou jogando seguro aqui. Eu quero falar de uma coisa aqui que eu acho mais fácil de visualizar. Então, quais vão ser as consequências de longo prazo? Como eu já expliquei no meu vídeo sobre comércio internacional, o exportar é o que importa, que eu vou deixar o card aqui. A integração comercial é boa para aumentar a produtividade dos países, gerar efeito de escala, né? Os países se beneficiam das vantagens comparativas, isso aumenta o PIB global. Legal, bacana, mas o que poderia dar errado? Aquela fatídica frase. O problema dessa ordem é que ela depende muito dessa integração funcional de todos os fluxos comerciais estarem abertos. Apesar desse sistema ser objetivamente mais eficiente, mais lucrativo do que ficar produzindo as coisas localmente, você já podia observar uma tensão crescente sobre esse sistema, porque a gente está tendo o acirramento de alguns conflitos internacionais. O mais óbvio desse seria a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Imaginem o que ia acontecer se o conflito escalasse e o Trump decidisse bloquear a China. Ele usa lá os aliados que ele tem no leste asiático, Japão, China, Taiwan, Filipinas, até o Vietnã teve uma aproximação, uma relativa aproximação diplomática com os Estados Unidos nesse período recente, pós-queda do Muro de Berlim, apesar do Trump ter piorado um pouco as relações nessa região, mas imagina que ele conseguisse usar esses países como um cordão de isolamento e bloquear, e fizesse um bloqueio naval contra a China. O que ia acontecer com a indústria global? Já que muita gente depende dessas plantas funcionando para suas cadeias de produção. Quanto tempo e quanto investimento seria necessário para essas empresas se readequarem e conseguirem substituir essa produção?
Até então, isso era um cenário de ser, de quando essas tensões se acirrarem daqui a alguns anos, a gente tem algum problema desses. Agora a gente teve um choque exógeno, imprevisto, apesar de já existir preocupação de epidemiologistas há alguns anos, e de alguns analistas internacionais dizerem que já faz muito tempo que a gente não tem uma pandemia, então o alerta fica no ar. E esse choque reduziu drasticamente os fluxos internacionais. Isso provavelmente vai acelerar alguns anos de discussão em torno da globalização, que a gente já estava começando a discutir isso lentamente. Então, apesar da globalização ter claros benefícios econômicos, a gente já tinha esses problemas políticos. Tem um especialista em geopolítica que eu gosto bastante, chamado Peter Zeihan, eu já acompanho ele há algum tempo. Ele fala justamente dessa desintegração da ordem globalizada que a gente construiu após a queda do Muro de Berlim, que era uma ordem unipolar, onde só tinha uma potência com escopo de atuação global, que era os Estados Unidos. Ele tem várias palestras, mas elas são um pouco mais do mesmo. É mais ou menos a mesma coisa de assistir o Marcos Lisboa. Você assiste uma palestra, você já viu todas, mas o cara é tão legal que você quer ver todas, você quer ouvir a mesma mensagem umas 20 vezes. Eu não concordo com tudo que ele fala, principalmente as previsões, mas eu acho que o diagnóstico dele é bem acertado. Alguns problemas que ele já apontava na ordem globalizada, um deles é a transferência de empregos para países em desenvolvimento. Isso pode ser considerado uma precarização se pensar em relação aos empregos que existiam nos países desenvolvidos, mas do ponto de vista dos países em desenvolvimento, são empregos que aumentam bastante a qualidade de vida deles. Essas multinacionais colocam salários que seriam um salário de fome nos Estados Unidos, mas o cara vira quase um barão dentro da comunidade rural que ele vivia, né, em relação ao trabalho tradicional que ele tinha antes. Então essa ótica da precarização também tem um dual. E para os países desenvolvidos esse efeito também é dual. Por um lado você aumentou a produtividade, você tem bens muito mais baratos, de melhor qualidade, mas por outro você destruiu trabalhos em países desenvolvidos, que você não necessariamente conseguiu repor, e isso enfraqueceu a classe média. Uma das explicações possíveis, eu admito que eu preciso estudar melhor, eu quero trazer esse fenômeno em mais detalhes mais para frente, do descolamento entre produtividade e salários que a gente teve a partir dos anos 80. Isso criou uma tensão política nesses países que começou a dar força para algumas lideranças anti-globalização, né, para uma orientação política isolacionista. E no caso dos Estados Unidos se intensificou mais ainda quando eles desenvolveram técnicas melhores e mais baratas de extração de petróleo, encontraram algumas reservas novas e se tornaram na prática autossuficientes em petróleo. Eles chegaram em um ponto onde eles não precisam mais do resto do mundo. Por mais críticas que nós tenhamos ao modelo de política externa dos Estados Unidos, eles desempenhavam um papel importante de segurança internacional, porque eles tinham a capacidade de atuar, de fazer os investimentos necessários para manter as principais rotas comerciais do mundo abertas. E uma obstrução em alguma rota dessas, mesmo obstruções regionais, já causam choques muito grandes na economia. Lembrar, por exemplo, das crises do petróleo nos anos 70, se deveram basicamente a conflitos no Golfo Pérsico, que levaram ao fechamento dessas rotas e à escassez de petróleo no mundo. E mais algumas medidas da OPEP para subir preços. Mas boa parte do motivo foi um fechamento regional. Imagina se a gente não tiver essa estrutura de segurança global. Se os Estados Unidos decidem essa postura America First, decidem se isolar do mundo, essa garantia de segurança fica muito mais tênue. Se você pensar nos outros países da OTAN, a maioria deles investe menos do que seria necessário para manter a OTAN funcionando. É um dos motivos para os Estados Unidos terem gastos militares tão altos. Então você teria uma legítima dificuldade de manter esses fluxos abertos. Isso pode motivar o empresário a depender menos dessa integração e começar a colocar a produção dele mais próxima, mais concentrada e mais próxima do público consumidor. Mas com esse choque, essa discussão se intensifica. Uma coisa que poderia ser discutida em 10 anos, que já vinha sendo discutida aí talvez há uns 10, muitas dessas coisas a gente vai ter que resolver em meses. Então, feito esse panorama geral, o que eu espero para os próximos anos em termos de comércio internacional? Os fluxos comerciais vão ser menos intensos e a interdependência vai diminuir um pouco. Esse sistema globalizado vai deixar de existir? Não. Os ganhos de eficiência são grandes demais
para a gente querer voltar para a era da autarquia. E mesmo que não exista uma única potência capaz de exercer esse poder global, todos os que usufruem disso percebem as vantagens desse sistema e, de uma forma ou de outra, estão interessados na sua manutenção. Então, a gente caminhando hoje para um mundo multipolar, a gente vai ver os novos players globais, e a China já está fazendo isso, engajando nessa tarefa de promover segurança, que é um bem público global. Lembrando do meu vídeo de bens públicos, eu também vou deixar ele referenciado aqui. E para isso eu recomendo os trabalhos do Oliver Stunkel, que é um professor de Relações Internacionais na FGV. Eu deixei aqui na descrição um livro dele. É o livro mais geral e mais acessível, mais vendido que ele tem, que se chama O Século Pós-Ocidental, onde ele faz um bom contraponto às previsões do Peter Zeihan. Eu, inclusive, gostaria muito de ver um debate entre os dois, eu acho que seria extremamente proveitoso. Na visão dele, e é a que eu tendo a acreditar também, não, a gente não vai voltar para uma época de impérios globais que competiam e que tentavam bloquear um ao outro. Não, ele acredita que a gente pode construir uma ordem integrada, controlada por várias potências. Eu acho ele, às vezes, um pouco otimista demais com isso, de que não vai ter conflito, de que todo mundo vai entrar no sistema do jeito que ele existe hoje, que a gente vai ter uma era mais democrática. Eu tenho um pouco de ceticismo, mas eu tendo a acreditar mais na visão dele. A minha previsão é que as cadeias de valor se aproximem dos mercados consumidores, que nós tenhamos um pouco de redundância para reduzir os riscos. Em outras palavras, uma empresa de tecnologia americana vai continuar desenvolvendo os projetos na Califórnia, mandando para plantas na China, trazendo esses componentes para montar no México e vendendo para o resto do mundo. Mas talvez eles tenham uma planta dentro dos Estados Unidos, operando com uma capacidade bem menor, mas que seja expansível, tenha talvez até um pouco de terreno vazio, ou algumas máquinas paradas, para se der algum problema e ele ter que sair da China, ele já tem essa estrutura pronta. Eu acredito que as empresas vão começar a adotar esse tipo de estratégia, ter esse tipo de redundância. Nós sairíamos com um sistema menos lucrativo, com um PIB global potencial mais baixo, ou seja, o mundo crescendo menos, as economias ficando menos ricas, mas ao mesmo tempo um mundo mais robusto e menos volátil a esses choques. Isso já está contido em uma tendência maior, que já estava acontecendo antes de estourar essa crise, de um aumento na aversão ao risco por parte dos investidores. Eles já estavam retirando dinheiro de países em desenvolvimento. Então, o que significa? A China já é um polo industrial consolidado. Os salários na China já começaram a subir. Mas existem regiões onde os salários são mais baixos, então isso abre uma próxima fronteira de expansão. Ela já está começando a acontecer. A Índia, que não chegou no mesmo nível que está a China hoje, mas já está até consolidada em alguns setores, como a indústria farmacêutica. Aí você tem, por exemplo, o Vietnã, a Malásia, a Indonésia, a Tailândia. E a próxima fronteira óbvia é a África subsaariana. E esses investimentos já começaram, para quem está acompanhando um pouco o que acontece por lá. A China já fez investimentos pesados em Moçambique, eu não me lembro de outros países. Moçambique eu tenho certeza que eles já fizeram. Botsuana e Ruanda já são considerados cases de crescimento econômico sustentado. O próximo que está numa posição excelente para receber investimentos é a Nigéria. A Nigéria tem uma posição estratégica, tem acesso ao mar, tem uma população grande. Para mim, a grande barreira que a Nigéria ainda enfrenta é a instabilidade política. Mas, como a aversão ao risco está aumentando, o cara olha, eu tenho uma chance de lucro se eu pegar a minha fábrica aqui da China, aqui do México, coisa assim, e colocar na Nigéria. Mas espera aí, e se estoura uma pandemia? Ou se estoura uma epidemia local e atrapalha meus negócios? E se tem um novo conflito? Eles estão começando a pesar mais essas coisas na hora de fazer os cálculos deles para investir. Então essa é uma tendência que eu já previa, de aumentar um pouco essa redundância, mas com certeza ela se intensificou agora e, novamente, aquilo que poderia acontecer ao longo de 10 anos talvez vai ser decidido em 1 ano ou até menos. Existem comportamentos que, apesar de serem eficientes,
não são adotadas porque as pessoas têm hábitos, crenças e rotinas que as fazem continuar com esses comportamentos ineficientes. Um exemplo que todo mundo deve ser familiar e que está sendo muito comentado agora. Muitas reuniões poderiam ser resolvidas por um simples e-mail. Com um evento dramático desse, onde você não pode mais fazer reunião, você pode ter o empurrão necessário para modificar esses comportamentos, para convencer as pessoas desse novo hábito. Convencer, por exemplo, de que aquelas reuniões eram feitas meramente por protocolo e que elas eram completamente inúteis, que eram desperdícios de tempo. Então, por mais que a suspensão dessas reuniões e de alguns encontros, de algumas atividades presenciais seja por motivo de força maior, é bem provável que elas percebam o quão vantajoso é fazer isso à distância, de uma forma menos intrusiva, e que agora o hábito pegue. Que elas optem por não voltar às coisas como eram antes. E o mesmo pode ser dito sobre automação. Muitas pessoas tiveram que substituir atendimento presencial por entrega, comprar coisas pela internet. Atendimentos que já eram automatizados tinham uma clara vantagem porque você não tinha uma pessoa para ser infectada e ser vetor da doença. Eu mesmo vou admitir aqui que eu sou, apesar de eu gostar bastante de automação, eu sou muito resistente à entrega de compras. Eu gosto de ir ao supermercado pegar as minhas compras. Eu sou um pouco teimoso em relação a isso. Mas provavelmente se eu não tivesse carro, eu estaria usando muito mais o serviço de entrega do supermercado. E hoje eu já vejo isso com outros olhos. Isso aí é interessante. O Brasil é um país especialmente avesso à automação, inclusive por uma mentalidade empreguista. Tanto que até hoje a gente tem profissões como frentista e cobrador. E o cobrador é uma profissão que está sendo extinta, com muito grito, admito, de uma forma um tanto estúpida, em muitos casos, mas é algo inevitável e as pessoas ainda continuam protestando. E essa mentalidade empreguista gera muitos custos de transação. Para isso podem ir para o meu vídeo sobre o custo de transação também. Agora eu já estou num ponto que eu já tenho uma biblioteca, eu posso recomendar a vocês para vários assuntos, olha só que legal. Só que o que essa crise mostra? Que a automação não é mais uma questão de conveniência ou até de produtividade, mas pela primeira vez nós temos uma demonstração que a automação pode ser uma questão de sobrevivência. Eu imagino que isso vai, novamente, acelerar muitas discussões em torno da automação. A parte da comunicação é um pouco mais trivial, depende mais de cultura da empresa. Mas a parte de automação tem alguns problemas. Não é à toa que as pessoas têm medo da automação. Principalmente, o que fazer se os empregos forem destruídos e você não conseguir repor. Isso traz discussões sobre a renda básica. Renda básica é um tema que merece um vídeo só sobre isso. Eu ainda preciso estudar mais. Eu quero trazer esse conteúdo aqui. Mas eu acho que isso não só vai se fazer necessário, como ela é mais eficiente que outras formas de proteção social que nós já temos. Eu tenho minhas críticas ao conceito de renda básica universal, mas pelo que eu tenho visto, ninguém defende uma renda básica de fato universal. Eu acredito que o modelo do imposto negativo, que vem lá do Milton Friedman já de um tempo considerável, seja a forma mais eficiente de se fazer essa cobertura, em linhas muito gerais, porque eu não quero entrar em detalhes agora. Você estipula um nível mínimo de renda que a sociedade tem que ter. Na mesma lógica que você tem imposto de renda progressivo, né, as pessoas mais ricas pagam mais, quem está abaixo desse nível recebe de volta do governo. Em vez de pagar imposto, o cara recebe um valor para completar aquela renda. Eu acredito que essa é a melhor forma de fazer. Isso é muito mais parecido com o Bolsa Família. E tem várias propriedades interessantes, porque você pode cobrar uma contrapartida. É algo muito melhor que o salário mínimo, porque o salário mínimo tem efeitos distorsivos no mercado de trabalho. Eu também quero explorar um pouco melhor isso depois, não está no escopo desse vídeo. E o salário mínimo só protege quem tem um emprego. Quem não está no mercado de trabalho formal fica desprotegido. E às vezes é até mais difícil de entrar no mercado formal se existe um salário mínimo. Mas enfim, é possível que agora que isso está sendo implementado como uma política emergencial, isso se torne uma política de Estado.
Porque essa já era uma discussão que também dependia de muitos ses e quandos, e um dia vai acontecer, e será que vai? Né? Nas eleições americanas a gente começou a trazer esse assunto, né? O único candidato que falava disso de forma mais aberta é o Andrew Yang, que eu considero talvez uma das únicas figuras verdadeiramente inovadoras nas prévias do Partido Democrata esse ano. Ele já saiu da corrida, ele não tinha nenhuma chance agora, mas eu acho que ele vai ganhar mais relevância daqui para frente. Isso provavelmente é uma das únicas coisas que você vai me ver comentando sobre eleições americanas nesse canal, tá? Não vão se acostumando com isso. E na esteira dessas discussões, nós vamos ter também algumas questões éticas para aplicação das tecnologias. Regulação da inteligência artificial, engenharia genética, vigilância digital. Um texto que eu vou deixar aqui na descrição é o do Yuval Harari, ficou famoso pelo livro Sapiens. Ainda preciso ler esse livro, inclusive. E ele aponta alguns desafios. As tecnologias de vigilância foram extremamente importantes agora. Para a gente conseguir rastrear quem está infectado. Já tem aplicativos que estão conseguindo captar informações de temperatura, de corrente sanguínea. Então, a gente percebeu, isso é muito útil, mas pensa que é um nível de vigilância que nunca foi visto na história da humanidade. A gente está conseguindo controlar até o que acontece no seu corpo. A gente consegue saber antes de você se você está com febre, se você está doente. Então, isso tem um potencial muito grande para ser abusado por regimes ditatoriais, regimes totalitários. E mesmo as democracias podem se ver numa tentação muito grande de usar esse tipo de controle. Como vai ser essa discussão daqui para frente? A gente não pode desaprender uma tecnologia, isso não existe. Assim como não dá para voltar para um mundo onde não existia bomba nuclear, não dá para voltar para um mundo onde não existia essa tecnologia de vigilância. Então, como a gente vai lidar com isso? O que o Harari coloca, como a gente vai conseguir empoderar o indivíduo para ele conseguir resistir contra essa tentação autoritária e a gente usar essa tecnologia para o bem. Vamos colocar dessa forma. E aqui eu quero colocar um extra que nem está no meu roteiro, mas ainda bem que eu esperei um pouquinho para fazer esse vídeo, porque saiu a entrevista do Átila lá no Roda Viva, foi bem legal, recomendo todos que assistam, e ele trouxe algumas informações novas. E pelo consenso atual, a gente só vai conseguir retomar a normalidade quando já tiver vacina. E vacina é algo que demora. Se a gente conseguir fazer em 1 ano e meio, vai ter sido extremamente rápido. Uma das vacinas mais rápidas da história da humanidade. Porque é uma coisa que ele apontou. Tem vacina da gripe que sai mais rápido, né? Quando teve a gripe suína? Tem. Mas a gente já conhecia o influenza há muito tempo. O vírus da desmonetização, agora, a gente não conhecia. A gente estava começando a analisar, mas ainda não tinha vacina. Não tinha tratamento. Depois que sair, vai ser mais fácil adaptar para futuras mutações. Mas enquanto não sai, a gente está desprotegido. Então, o que ele falou que provavelmente vai acontecer? A gente vai ficar num vai e volta entre supressão e mitigação. Libera um pouco as pessoas para começar a voltar ao comércio. Para o pessoal sair de casa mesmo, não ficar todo mundo deprimido, não começar a ter problema de saúde mental. Né, para alguns negócios sobreviverem, conseguirem dar uma movimentadinha aqui. Aí o número de casos começa a aumentar, a gente bota a quarentena de novo. E assim, o jeito que a gente vai conseguir voltar para nossas vidas vai ser bem diferente do que a gente fazia antes. Nesse tempo, até ter vacina, é todo mundo sair de casa de máscara, ter o hábito de lavar as mãos toda hora, todo mundo andar com álcool gel no bolso. É no mundo inteiro a gente agir como as pessoas já agem no leste asiático há muitos anos, porque tem um problema maior com essas epidemias. Nesse meio tempo, restrições severas à viagem internacional, eu não imagino isso indo embora tão cedo. Por exemplo, eu planejava fazer doutorado de sanduíche esse ano, já estou trabalhando com a ideia de que esquece, isso aí já era. Não vai ter show, não vai ter feira, não vai ter festival, não vai ter um monte de coisas, um monte de atividades com aglomerações que a gente já estava acostumado.
Olimpíada esse ano já esquece, Carnaval ano que vem é provável que também já era. Todo esse tempo, as pessoas do grupo de risco em isolamento. Pensa, 1 ano e meio. Eu não estou nem falando quanto tempo isso vai levar para se recuperar. Eu não sei, eu não tenho essa informação, mas eu não duvido que leve uns 10 anos para a gente conseguir recuperar todos os impactos dessa crise. Se me falarem 10 anos, eu acredito. 1 ano e meio nem é o depois, é o durante. Essas políticas emergenciais é um emergencial de 1 ano e meio. 1 ano e meio já passa da definição técnica de curto prazo. Então isso tem uma chance maior de se tornar uma política de Estado. E aí é muito interessante vocês assistirem também a exposição do Átila, onde ele fala até das consequências emocionais. Como ele disse, a gente vai dar, quando a gente conseguir se encontrar de novo, fazer as coisas que a gente fazia antes, a gente vai dar muito mais valor para isso. A gente vai dar mais valor para continuar, para se manter em contato com as pessoas à distância. Admito que eu não sou tão bom nisso. Tenho aqui meus problemas. Esses eventos vão ter um novo significado pra gente quando a gente sair dessa situação. Então, assim, até perguntaram pra ele, você imagina um mundo mais frio, mais distante? Não, pelo contrário. A gente vai demonstrar de outra forma, vai ser obrigado a aprender a demonstrar de outra forma, mas eu vejo um mundo mais afetuoso, as pessoas, na verdade, mais próximas, mais unidas. A gente tá vendo tantos atos de solidariedade acontecendo aqui nesse meio, na medida do possível. Então, essas são algumas coisas que eu vejo mudando daqui. Fala aí, galera do Zap! Aqui quem fala é o Tomás do Futuro, direto da edição. Eu tenho mais uma novidade pra vocês. Eu tava com a gravação aqui sentada no meu HD esperando, eu tava com preguiça de editar. E, novamente, o Thomas Conte, que diferente de mim é um trator pra trabalhar, fez um texto que ele já lançou como um working paper no blog dele. Falta pouca coisa para ele ajustar e publicar isso, pelo que o pessoal estava comentando, falando sobre impactos de longo prazo, né, mudanças sociais que podem acontecer por causa dessa crise. Eu ainda não li, espero que ele não tenha queimado muitas das minhas pautas, mas foi um incentivo para eu editar isso aqui mais rápido. E depois eu quero ler para comparar as nossas conclusões. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem e fazerem essa comparação também, beleza? E falando em cooperação, agora eu estou entrando na parte mais complicada e mais futuróloga desse vídeo, tanto que vai ser a parte mais curta. Talvez vocês já estejam vendo aqui na barra que não falta tanto tempo para o vídeo acabar. E esse aqui eu tô vendo que vai ficar grande mesmo, hein? Então eu estou entrando num terreno mais especulativo. A última década foi um período muito complicado para o multilateralismo e para a cooperação internacional. Tem um crescente ceticismo em relação a órgãos como a ONU e a União Europeia. Mas isso estava começando a debelar por um outro lado, por causa do fiasco que foi o Brexit. Ele saiu, mas olha a pataquada que foi o trajeto inteiro. Algumas empreitadas contra o multiculturalismo, que aí os teóricos da conspiração chamam de globalismo, dizem que é um plano do marxismo cultural, não sei o que, né? A própria vergonha que está sendo o Bolsonaro, o quanto estão sendo expostos ao ridículo outros regimes antiglobalistas, como o Orbán, lá na Hungria, apesar de que dentro da Hungria ele continua forte. Então essas coisas já me davam uma pontinha de esperança de que a gente voltasse para uma época de maior cooperação internacional, que a gente conseguisse sair dessa tendência de populismo e de isolacionismo. Admito que os esforços que têm sido feitos pelas organizações multilaterais não são muito animadores. A União Europeia, por exemplo, tem se mostrado muito pouco disposta a mudar e a aceitar essas críticas. Eles têm insistido muito em continuar fazendo as coisas como eles faziam antes. Mesmo tendo passado pelo Brexit, não me parece que eles estão tão dispostos a mudar, a ouvir as reivindicações por soberania que algumas pessoas estão fazendo, que tem sua validade. Parece que continua ali um sonho de federalizar a União Europeia, de fazer uma espécie de Estados Unidos da Europa, que é algo extremamente impopular e que eu considero pessoalmente um erro. Mas, por outro lado, a gente já tinha a pressão da mudança climática, já tinha a crise de refugiados, e agora, com essa pandemia, ficou bem claro que nós precisamos
de soluções globais, que nós precisamos nos unir para resolver isso. Então é provável que isso dê mais uma legitimidade, dê mais força para essas instituições, e eu espero que elas colaborem também e tratem de algumas deficiências que elas acumularam ao longo desses anos. Isso não garante que exista uma cooperação internacional. Como o Harari disse no texto dele, isso ainda é uma escolha que os povos do mundo vão ter que fazer. Nós vamos para um mundo mais global, com maior cooperação, maior solidariedade internacional, ou para um mundo mais local, mais isolado, mais nacionalista. Mas podem ter certeza que isso vai ser cada vez mais importante, esse tipo de discussão. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Espero que eu tenha trazido boas observações, que eu tenha conseguido embasar aqui minha futurologia, que eu tenha feito um vídeo interessante. Especialmente o último segmento, como eu disse, foi mais especulativo, então eu deixo ele mais aberto aqui. Eu não tinha tanta coisa assim para dizer, mas se gostaram do vídeo, já sabem, cliquem em gostei, inscreva-se no canal para ver mais vídeos como esse, compartilhe o vídeo para dar uma força, e no mais, valeu, falou!